Olá a todos, bem-vindos. Hoje vou experimentar aqui uma coisa nova. Não costumo gravar vídeos, mas achei que este tema em particular podia ficar mais bem explicado e ser um bocadinho mais dinâmico com o vídeo. Aquilo que eu vou falar hoje é como é que nós calculamos o dia da Páscoa. Isto é uma coisa já muito antiga, está mais que estabelecida, podem facilmente encontrar online referências, mas a verdade é que poucos de nós sabemos como é que se calcula o dia da Páscoa, o que é estranho, tendo em conta que não só é o dia mais importante em termos religiosos para um cristão, para um católico ou outro cristão qualquer, como é também um dia, em termos civis, importantíssimo, porque é a partir dele que nós calculamos uma série de outras datas, desde o Carnaval até ao Corpo de Deus, aquele feriado que nunca ninguém sabe muito bem quando é que calha, e que depois vão também afetar as nossas vidas e as nossas marcações de férias e tudo isso. Então, eu gravo este vídeo hoje, em particular, porque hoje é um dia fundamental para o cálculo do dia da Páscoa, do domingo de Páscoa. Hoje é, para a Igreja, o dia do equinócio da primavera. E vocês podem me perguntar, então, mas o equinócio da primavera não foi ontem, dia 20 de março? É verdade, foi ontem. Ontem foi o equinócio verdadeiro. O equinócio varia de ano para ano, ou calha a 20 ou a 21 de março. Mas a Igreja fixou que o equinócio que seria usado para calcular a Páscoa seria o dia 21 de março. Portanto, este é o equinócio do calendário. Portanto, é hoje, a partir de hoje, é que se calcula a data da Páscoa. Então, como sabem, o termo equinócio significa que é o dia em que a noite e o dia têm exatamente o mesmo tamanho. Portanto, há dois equinócios, na primavera, outro no outono, mas o equinócio da primavera é que é contado para calcular a Páscoa. A regra adotada pela Igreja primitiva para calcular a data da Páscoa é de que ela deve ser celebrada no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio. Isso parece mais complicado do que é. Basta saber que quando será a lua cheia depois do dia 21 de março, este ano calha a 25 de março, e depois ver qual será o primeiro domingo depois disso, que este ano é o dia 31 de março. E pronto, está feito. Como o calendário lunar é fixo, pode-se calcular esta data daqui para a frente, centenas, milhares de anos, como quisermos, o que dá imenso jeito para quem gosta de planear férias de Páscoa com antecedência. É de notar que a lua cheia pode calhar no próprio dia do equinócio. Está a valer. Mas o domingo tem de ser o seguinte, ou seja, não podemos ter um domingo de Páscoa no dia 21 de março, mas pode ser no dia 22. Agora, imaginem se, por exemplo, para verem como isto pode complicar, se a Igreja usasse o equinócio verdadeiro, normalmente não faria grande diferença, a não ser que o próprio dia 20, e se fosse o equinócio verdadeiro, e fosse dia de lua cheia. Aí a Páscoa seria no domingo seguinte, que até podia ser no dia 21, por oposição a ser cerca de um mês depois. Agora, este ano, o que acontece é que seria igual, se tivéssemos começado a contar de ontem ou de hoje, e a Páscoa vai calhar no dia 31. Isto significa que há uma data mínima e uma data máxima para a Páscoa. Ou seja, a Páscoa nunca pode calhar antes do dia 22 de março e nunca pode calhar depois do dia 25 de abril. A próxima vez que a Páscoa for no dia 25 de abril, ou seja, o mais tarde possível, será em 2038 e será quase 100 anos depois da última vez, que foi em 1943. Ter-se-ão passado 95 anos. Então, passamos agora para uma próxima fase, porque eu disse que isto podia ficar complicado. Esta regra é universal? Aplica-se a todas as igrejas? A resposta é sim. As igrejas celebram todas a Páscoa no mesmo dia, seguem todas a mesma regra, devia ser sim. Mas não, a resposta é não. Vamos lá explicar isto então. Temos que lembrar que há vários fatores em jogo. Portanto, temos a Lua, temos os dias da semana, temos o equinócio e depois temos o calendário. Como os homens que gostam de complicar as coisas perceberam que o ritmo da Lua não dava para mudar, os dias da semana, à partida, também não é? Isso dá uma trabalheira. O que é que dava para os homens complicarem e mudarem? O calendário. Então foi mesmo aí que as coisas se mudaram e que se complicaram um bocadinho. Então, quando estas regras foram criadas, o calendário em uso era o calendário juliano, que era utilizado no Império Romano todo, e o Império Romano ocupava quase toda a cristandade. Por uma série de razões que eu não vou explicar agora, o Papa Gregório XIII achou que seria necessário, e era, promulgar um novo calendário, o calendário gregoriano, que é o que usamos agora.
Acontece que nessa altura já tinha ocorrido o cisma entre o Oriente e o Ocidente cristão. Portanto, os cristãos orientais, nomeadamente do leste da Europa, não estavam muito voltados para seguir as inovações dos malditos católicos e ignoraram completamente o calendário gregoriano durante 500 anos. Por causa do desfazamento de tempo que tinha o calendário juliano e que foi corrigido pelo calendário gregoriano, a verdade é que os calendários foram-se afastando, sendo que atualmente o calendário gregoriano está 13 dias à frente do juliano. Traduzindo, em termos eclesiais, os cristãos do Oriente, ou muitos deles, estão hoje no dia 8 de março e não no dia 21, como estamos nós, católicos ou cristãos do Ocidente. Portanto, já estão a perceber aqui as consequências disto. Já agora, para clarificar, os únicos que continuam a usar o calendário gregoriano são as igrejas orientais e nem todas, embora quase todas o utilizem para calcular a Páscoa, que é assim a data mais importante. Já muitas já não usam para o Natal, embora muitas continuem a usar também para o Natal. Costumamos dizer que isto é o calendário ortodoxo, mas é mais complicado do que isso. As igrejas católicas orientais também usam, muitas delas, este calendário, portanto há aqui tudo isto é assim mais complicado, mas muitas vezes simplificamos dizendo que é o calendário ortodoxo. Só há um território geográfico que continua a utilizar este calendário como calendário oficial, que é a Península do Monte Athos, que é uma entidade independente junto à Grécia, que é basicamente um conjunto de mosteiros ortodoxos, é o coração espiritual do mundo ortodoxo, e lá eles continuam a usar oficialmente o calendário juliano, que é engraçado. Portanto, resumindo, os seguidores do calendário juliano fazem tudo igual a nós, nós que seguimos o calendário gregoriano, só que partem de datas diferentes, o que leva quase sempre a Páscoas em dias diferentes. Notem o quase. Raramente, quando a primeira lua cheia calha depois do dia 3 de Abril, que é o dia 3 de Abril, portanto, para eles, no calendário gregoriano, seria o dia 21 de março, e portanto é o dia do equinócio da primavera. Quando a primeira lua cheia calha depois do dia 3 de Abril, é possível então a Páscoa calhar no mesmo dia. Isso aconteceu em 2010, aconteceu em 2011, 2014 e 2017. Mas não há um intervalo fixo. E, infelizmente, a não ser que as autoridades eclesiais se entendam, já se falou disso, mas não há nenhum progresso ainda, e não vai acontecer outra vez até 2034 e continuaremos a ter uma metade da cristandade a celebrar a Páscoa numa data e outra metade a celebrar noutra data, o que já foi referido por líderes de ambos os lados como um escândalo, mas é o que temos por enquanto. Este ano, a Páscoa, segundo o calendário juliano, calha a 5 de maio no nosso calendário gregoriano. Portanto, já estão a ver aqui, vai ser uma diferença de 1 mês e 5 dias, praticamente, em relação à nossa Páscoa. São 5 semanas, é uma grande diferença. Bom, penso que já ficou tudo explicado em relação a como calculamos a Páscoa, mas falta esclarecer ainda uma questão importante. Porquê é que nós não celebramos simplesmente a Páscoa no mesmo dia que os judeus celebravam a Páscoa deles? Nomeadamente, no dia 14 do mês de Nissan, obviamente estou a falar aqui do calendário judaico, os que os judeus seguem para calcular as suas festas, o seu próprio calendário e não o nosso. Ora, os judeus seguem um calendário lunar e a data da Páscoa é fixa, no dia 14 de Nissan, que pode ser qualquer dia da semana. Este ano calha no dia 22 de Abril. Nos primeiros tempos, alguns cristãos fixavam a data da ressurreição de Cristo de acordo com a Páscoa judaica, o dia em que Jesus morreu. Portanto, 2 dias depois, do dia 14 de Nissan, o que significava que nem sempre calhava num domingo, 2 dias depois, porque Jesus foi crucificado numa sexta-feira e ressuscitou num domingo. A questão de ser 3 dias tem a ver, são contas de outro rosário, bate certo, não é um erro, bate certo, mas é outro assunto. Contudo, à medida que os cristãos mais de cultura grega, cultura helénica, foram ganhando proeminência na Igreja, e os cristãos de tradição judaica foram diminuindo de relevância, estabeleceu-se a regra de manter a celebração da Páscoa cristã sempre num domingo. Mas precisamente para não desviar muito da Páscoa judaica, elaborou-se o modelo acima, primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio, o que deixa sempre dentro de uma janela de possibilidades bastante reduzida, mas sempre próximo da Páscoa judaica. Portanto, nós não deixámos de seguir o calendário judaico para calcular a Páscoa cristã, mas mantivemos a Páscoa judaica como uma referência, ainda que mais ou menos distante,
para que nunca se afaste muito dessa data. E, portanto, está explicado. Há uma regra bastante simples e depois há todas as complicações que derivam daí, mas a regra, podem-se lembrar, bastante simples. Primeiro lua cheia, depois do primeiro domingo, depois do equinócio da primavera, que calha, para efeitos deste cálculo, sempre no dia 21 de março. Espero que tenham ficado esclarecidos e que possam agora aproveitar este conhecimento para impressionar os vossos amigos em jantares. E olha, no almoço de Páscoa, desejo uma santa Páscoa para todos e um bom resto de Quaresma e até à próxima.